Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao PI Fora da Caixa. Esse é o canal da Propriedade Intelectual. Meu nome é Sheila, sou mestre em Propriedade Intelectual e sou paraense. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre o conceito de propriedade intelectual e alguns exemplos de direito autoral. Então, primeiramente, nós vamos começar falando de conceito, depois nós vamos falar sobre os ramos da propriedade intelectual, depois a gente vai falar sobre o direito autoral em si, o que é o direito autoral, exemplos de direito autoral, a vigência do direito autoral e uma coisa que é muito bacana, que é o domínio público. Então, vamos dar uma olhada na vinheta. E para começar falando de conceito de propriedade intelectual, o que é a propriedade intelectual, vamos lá para o Aurélio, vamos lá para o dicionário, vamos começar olhando o que significa a palavra propriedade, né? O que vem a ser propriedade, o que está escrito lá no dicionário, Bom, no Aurélio ele vai estar dizendo o seguinte, que entre outros vários significados, ele vai estar falando que a propriedade é um direito de usar, gozar, dispor de bens e de revê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, e bens sobre os quais você exerce esse direito. Então, beleza, o Aurélio me diz que propriedade significa que eu tenho direito de uso, de gozo, que eu posso dispor, né? Então, aí a gente já começa a entender que é bem parecido quando a gente fala, por exemplo, a propriedade de uma casa, né? Se eu tenho uma casa, eu posso alugar essa casa, eu posso vender essa casa, desde que essa casa seja minha, eu tenho um documento que comprove a propriedade da casa. Então é bastante interessante quando a gente faz alguns paralelos e observa, por exemplo, a propriedade de uma casa. Se eu não tenho a propriedade da casa, obviamente eu não vou conseguir vendê-la e nem tampouco vou conseguir alugar, porque aquela casa não é minha. Mas quando eu tenho a casa, quando a casa ela é minha propriedade, eu vou conseguir emprestar a casa, alugar a casa, colocar a casa para alugar por temporada, por algum aplicativo de hospedagem. Então, esse conceito de propriedade que a gente já conhece para imóveis, a gente também vai poder observar em outras esferas. Principalmente quando a gente estiver falando de bens que eles não são materiais, que são bens intangíveis, são bens que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue tocar em algumas situações, mas que essas coisas existem e principalmente tem dono, né? Quando a gente vai juntando o conceito que está no dicionário, no Aurélio, e a gente junta e vai lá para a letra I, vamos buscar lá o que tem de intelectual. O que significa intelectual? Bom, no Aurélio, intelectual significa algo que possui dotes do espírito humano, de inteligência. Então, se eu juntar propriedade, intelectual, esses dois conceitos, para o Aurélio, vai estar relacionado com o direito de uso, de gozo e com possuir dotes do espírito humano. E aí, isso já me dá uma luz sobre o que a gente vai entender, né? E esse entendimento ele é pacificado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Que a propriedade intelectual ela vai se referir às criações do espírito humano e aos direitos de proteção dos interesses dos criadores sobre suas criações. Logo, a gente percebe o seguinte, que como é do espírito humano, a propriedade intelectual ela é somente o que está criado, o que está sendo criado pelo homem. Vamos considerar aquilo que a gente encontra na natureza, que não existe uma intervenção do homem, né? Então a gente não vai falar de propriedade intelectual, algo que você descobre na natureza, algo que está na natureza, que não houve uma intervenção humana ali, que não houve intelecto, que não houve um trabalho intelectual para poder chegar naquilo ali, né? Então, assim, o direito de propriedade intelectual ele vai estar diretamente relacionado
a uma informação ou então algum conhecimento que a gente consegue incorporar ali e que ao mesmo tempo isso não signifique várias cópias e sim não ao objeto, digamos, não ao objeto copiado, né? Então, quando a gente está falando da propriedade intelectual, ela não vai se traduzir numa cópia de um CD, por exemplo, apesar de que hoje em dia a gente nem usa mais CD, né? Tô bem retrô falando em CD. Mas não vai ser numa só cópia de um livro, por exemplo. E sim na informação ou no conhecimento que está refletido nesses objetos e nas suas cópias. Portanto, a gente está falando de um ativo intangível, né? Intangível, algo que eu não posso tocar, né? E aí a propriedade intelectual, ela vai estar dividida em 3 áreas: direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. Então, existem esses 3 grupos, e desses 3 grupos, a gente vai falar hoje especificamente do direito autoral. Mas antes da gente começar a falar de direito autoral, eu quero chamar a atenção que a propriedade intelectual ela não está resumida em marcas e patentes. A propriedade intelectual ela tem 3 grandes grupos e a patente está aqui no meinho, aqui na industrial, mas é um item de toda essa gama de informação que a gente tem relacionado à propriedade intelectual. Então, às vezes, as pessoas acham que propriedade intelectual se resume a fazer registro de marca, fazer registro de patente e que acabou. Não. O direito de autor também é propriedade intelectual. A indicação geográfica também vai ser. Programas de computador, desenhos industriais, topografia de circuito integrado, conhecimento tradicional, cultivares. Tudo isso vai estar relacionado com propriedade intelectual, tá? Então, propriedade intelectual é uma área muito maior e a industrial, que vai ter lá marcas e patentes, é uma área bem menor que está contida na propriedade intelectual. Então, propriedade intelectual é um ramo muito mais abrangente. Então, agora vamos falar de direito autoral. Bom, os direitos de autor visam prover proteção aos autores nas suas criações. Ou seja, o autor, ele tem, através da legislação de direito autoral, ele vai ter a proteção daquilo que ele está criando. E aí vamos para alguns exemplos para a gente ficar com isso um pouco mais evidente. Vamos lá. Bom, aqui você está vendo uma obra de Oscar Niemeyer, chamada Memorial da Cabanagem. Ela fica aqui em Belém e essa obra arquitetônica ela está protegida por direito autoral. Aqui agora nós temos o Memorial Magalhães Barata, que foi projetado pelos arquitetos Raul Ventura Filho, Luiz Ferreira e Estélio Santa Rosa. E essa construção arquitetônica ela é fruto de um concurso público promovido pelo governo do estado do Pará para homenagear Magalhães Barata. E agora aqui eu tenho outros exemplos que são tão interessantes que aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link de uma lista do Spotify para que depois vocês possam estar ouvindo. Caso vocês não conheçam essas músicas, eu sugiro que vocês conheçam todas, porque são músicas, assim, pessoalmente do meu cotidiano, são pessoas muito queridas. E eu começo com Eu Me Chamo Amazônia. Eu Me Chamo Amazônia é uma música que a compositora também é a cantora, a compositora é o compositor, né, que essa música ela é de autoria da Lia Sofia e do Sebastião Tapajós. A gente tem aqui também, ó, Feitiço Caboclo. Feitiço Caboclo, gente, é da Dona Onete, uma professora de história que já digamos, na terceira idade, na melhor idade, a Dona Onete também passou a cantar carimbó. E para nossa sorte, nossa felicidade, a gente tem essa música e muitas outras músicas da Dona Onete que vale muito a pena ouvir. Brechó do Brega, que é da Aíla que também é paraense, assim como a Dona Onete, e que também vale muito a pena conhecer essa cantora paraense, conhecer a música dela.
Também deixo aqui mais uma música aqui, Não Me Provoca, da Juliana Sinimbu, que também vale muito a pena e que, junto com a Nazaré Pereira, que é a autora da música Marajó é Minha Terra, eu completo exemplos de músicas que estão protegidas por direito autoral. Na prática, essas cantoras e essas autoras, porque elas, além de cantar, elas também fazem composição, e juntamente com Sebastião Tapajós, que também é compositor de uma das músicas, eles têm o direito autoral deles protegido nas plataformas de streaming, por exemplo. Então eu não vou poder tocar aqui nesse vídeo do YouTube, eu não vou poder tocar nenhuma dessas músicas para que vocês escutem, porque eu preciso da autorização de todos eles para eu poder vincular. Se porventura eu subir um vídeo com a música deles, eu corro o risco ou da plataforma não validar o meu vídeo, não, na hora da checagem não validar, ou se porventura eu consiga subir o vídeo e o vídeo for a público, depois uma dessas autoras podem requerer a retirada da plataforma. Então hoje no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming, de música, a gente percebe que essa proteção da propriedade intelectual dos autores está sendo muito mais fácil de conseguir fazer essas diligências, de conseguir derrubar quem está colocando música lá que não é autorizado a fazer isso, está fazendo a divulgação de um show e esse show não está autorizado a ser divulgado. Então a gente vem observando que com a adoção das plataformas, as regras de direito autoral elas estão sendo mais facilmente operacionalizadas. Não que significa que em determinado momento a gente acabe vendo uma outra música sendo veiculada ali sem autorização do autor. Isso é normal, a gente vai ver, infelizmente, nós vamos ver, mas é interessante saber que existe o direito, né? E uma vez esse autor, esse compositor visualizando que isso está acontecendo, ele pode ir lá reclamar junto à plataforma e retirar do ar. Agora a gente vai para outros exemplos, saindo do mundo da música, nós vamos para o cinema. E, obviamente, como eu falei no início do vídeo, eu sou paraense, eu vou trazer 2 exemplos aqui de cinema paraense. Um é o curta-metragem Matinta. Matinta, que tem a Dira Paz, maravilhosa, também paraense Dira Paz, estrelando a Matinta. Esse é um exemplo de um curta-metragem que está protegido por direito autoral, né? E que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo com o endereço que está no YouTube do próprio produtor desse curta-metragem. E outro curta também, que é um documentário, que é O Mestre da Farinha. O Mestre da Farinha, eu convido vocês também a assistir, vou colocar aqui na descrição desse vídeo. O Mestre da Farinha é um vídeo que ele retrata a vida do Seu Bené, o professor da farinha, né? Então, foi todo filmado em Bragança, que é um município aqui do estado do Pará, e o Seu Bené, ele vive de fazer farinha, que recentemente recebeu a indicação geográfica do INPI, o reconhecimento da indicação geográfica, né? Porque a farinha de Bragança ela já é famosa, para todos nós paraenses, faz parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? A gente vai na feira, a gente já vê a farinha lá com a plaquinha dizendo, essa farinha é de Bragança, a gente já sabe que a gente está comprando uma farinha que tem uma qualidade superior em relação às outras farinhas, né? E ainda, saindo agora mas ainda no direito autoral, mas saindo do cinema, a gente vai para literatura. E para quem não leu Os Éguas, eu super indico esse livro. É um romance policial escrito por Edir Augusto. Ou então, eu também faço outra sugestão de romance também, de Dalcídio Jurandir, que é Chove nos Campos de Cachoeira. Esses 2 livros vocês conseguem adquirir aqui no link da descrição. São dois romances de autores paraenses que também são exemplo
que também são exemplo de formas de proteção do direito autoral. Então, olha que bacana, a gente já foi para música com Lia Sofia, Dona Onete, Juliana Sinibu, Nazaré Pereira, a Ila. A gente já foi para o cinema, falando de um curta-metragem, de um documentário. A gente está agora na literatura, mas isso não para por aí. Os exemplos de direito autoral, eles são enormes, são muitos. É uma lista exaustiva. A gente vai ver desenhos técnicos, programas de computador, coreografia, esculturas, poemas, bases de dados, jornais, TCC, o pessoal que está fazendo graduação, né, artigos científicos. Então, de tudo isso, de todos esses exemplos que eu estou trazendo para vocês, e obviamente eu vou trazer exemplos paraenses, eu vou trazer exemplos da Amazônia, e por isso as músicas que eu escolhi foram músicas aqui da região amazônica, os livros são também aqui da região, e sempre os meus exemplos vão ser bem bairristas, vão ser exemplos para popularizar um pouquinho mais das nossas criações aqui da região amazônica e especialmente aqui do Pará. Mas o que tudo isso que eu trago de exemplo tem em comum é que em algum momento todos esses autores eles tiveram a ideia. Só que eles não ficaram apenas no mundo das ideias, eles materializaram a ideia de alguma forma. Seja num vídeo, num curta, seja num livro, escrevendo, mas existe uma prova material de que aquilo foi feito, né? E se a gente não tiver essa expressão concreta da ideia, se ficar só no mundo, né? Outra coisa, outro exemplo que eu já ia esquecendo. Essa blusa aqui, ela é de autoria de uma artista paraense, Moara Brasil. É o Sagrado Feminino, é uma pintura que ela fez, ela também vende também as camisas. Também vou colocar o link na descrição aqui embaixo. Quem tiver interesse nessa camisa aqui, é só entrar em contato com ela, que ela manda para todo o Brasil, ela manda a camisa e tem várias outras obras dela bastante interessantes. E é uma artista indígena, então ela é paraense e também vale muito a pena conhecer a obra dela. Então, seja nas pinturas e nas gravuras e nos desenhos da Moara Brasil, seja na música da Nazaré Pereira, Lia Sofia, Dona Onete, seja num documentário, seja num romance, em todas essas expressões, a gente vai observar que os autores, eles de alguma forma, eles fizeram a materialidade disso. Isso se tornou palpável. Isso não ficou só no mundo das ideias. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente nunca vai poder dizer assim, roubou minha ideia. Desculpa, não existe isso de roubar a ideia de ninguém. Não tem isso. Né? Se você não materializou a sua ideia e você não tem como depois ir reclamar e dizer assim, me copiou, me plagiou. Tá, te plagiou, mas cadê? Onde é que tá o teu primeiro? Pra mostrar que foi você que fez. Então, quando a gente fala em me plagiou, me copiou, a gente precisa mostrar, a gente precisa comprovar. Tá aqui, a música foi escrita primeiro, o vídeo foi gravado antes. Então, a gente precisa ter data, a gente precisa ter uma comprovação de que aquilo foi produzido antes do que a cópia, do que o plagiador, né? E aí a gente vai para a última, e se não a mais interessante da parte do nosso vídeo, que é com relação à questão da vigência. A vigência do direito autoral, aqui no Brasil, é de 70 anos. Então significa o seguinte, que 70 anos depois que o autor falecer, tá? 70 anos depois que ele falece, né, no ano seguinte, né, 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento, o direito de autor, ele cai em domínio público. Então, um dado autor morreu, e esse autor, ele vai ter ainda, após a morte dele, uma vigência de 70 anos. Não ele, mas os seus herdeiros vão poder dispor dos frutos dessa obra, dos direitos autorais dessa obra, dos direitos patrimoniais dessa obra. O direito moral, ele vai ser eterno, mas o direito patrimonial, o gozo do direito patrimonial vai ser ali da família, dos sucessores, 70 anos após o falecimento. Então, a vigência do direito autoral, ela é a partir do momento da criação,
comprovável, livro, arte, né, gravura, pintura, literatura, o que quer que seja, até 70 anos do falecimento, após o falecimento. E aí, quando cai em domínio público, o que vai acontecer na prática, na nossa vida? O que vai acontecer? O que vai mudar? Bom, vai mudar que a gente vai começar a ver, por exemplo, a partir de 2015, a gente começou a ver uma chuva, mas uma chuva de Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe aqui em Belém, a gente ouvia muito falar na década de 90, quando tinha um concurso de beleza, Rainha das Rainhas, ainda existe, mas é um concurso bastante antigo, e na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, meio que tinha um roteiro que os jornalistas faziam, de perguntas que eles faziam, todo ano eles faziam quase que a mesma pergunta para as candidatas à Rainha das Rainhas. Qual era o seu livro favorito? E aí, sempre o livro favorito de todas as candidatas era Pequeno Príncipe. E aí, assim, mudou o roteiro das perguntas, pararam de perguntar qual era o seu livro favorito, enfim, a gente não ouviu mais falar em Pequeno Príncipe. Então, assim, passou a década de 2000 toda, ninguém mais falando de Pequeno Príncipe. E eis que do nada, você entra depois de 2015, você entra na livraria e aí você vê várias reedições, várias editoras, Pequeno Príncipe, e você fica assim, nossa, voltou, o Pequeno Príncipe voltou, né? Monteiro Lobato voltou, nossa, que incrível, né? Resgataram, é a volta do Monteiro Lobato. Ou ainda mais recentemente, a partir desse ano, a partir de janeiro, a gente vai ver muito 1984, ou então a Revolução dos Bichos vendendo em tudo que é lugar, porque o aniversário de falecimento do George Orwell, que é o autor de 1984 e de A Revolução dos Bichos, é agora. Então, assim, completou 70 anos ano passado, 2020, ele morreu em 1950, o George Orwell, e com o falecimento do George Orwell, 70 anos depois, a gente está com a obra em domínio público. Então, você vai ver várias editoras vendendo. E um lance muito interessante é que, por exemplo, se você é de Belém e você for até o shopping que fica no centro da cidade, você vai visualizar que tem uma feirinha lá de livros a R$15. E dentre esses livros você vai ver George Orwell, você vai ver Anne Frank, você vai ver Franz Kafka, você vai ver Machado de Assis, você vai ver Sherlock Holmes sendo vendido, e vários livros assim, todos R$10, R$15, e aí você fica assim, nossa, mas esses livros estão muito baratos. Vai dar uma olhada, quando foi que o cara morreu, quando foi que o autor morreu, você vai ver que coincidentemente tem 70 anos. Então, é interessante perceber no nosso dia a dia como o direito autoral ele está presente. Ele está presente na música, ele está presente em programas de televisão como o Big Brother, por exemplo. Quem estava assistindo Big Brother via que tinha alguns perfis no Twitter que postavam uns trechos do vídeo do Big Brother e horas depois os vídeos eram derrubados por questão de direito autoral. Porque o direito autoral do programa de televisão é da Rede Globo. Então, somente a Rede Globo vai poder fazer a vinculação ou então te forçar a ir para o streaming dela, né? Então, é interessante a gente observar que no nosso dia a dia a propriedade intelectual ela vai estar presente. Especialmente nesse vídeo a gente está falando da propriedade intelectual presente no aspecto do direito autoral, no livro, no romance, na música, no filme, na obra de arte. Mas, conforme a gente vai conversando mais em outros vídeos, a gente vai ver que a propriedade intelectual está em absolutamente tudo do nosso dia a dia, né? A gente pode falar de propriedade intelectual em vários aspectos, sobre várias perspectivas. Então, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedindo para que você, por favor, se inscreva, tá? Que outros vídeos a gente vai estar mandando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.